Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Está por se iniciar a temporada de caça ao voto. Então aparecem caras novas e às vezes ideias não tão novas. Embora possamos ter os mesmos personagens de sempre, agora revigorados por ideias novas. Nós vamos, com algumas restrições, abrir aqui o espaço de presença para debate de política, ensejando a que você, telespectador, possa fazer uma avaliação melhor dos nomes que se colocam e buscam a sua confiança traduzida pelo seu voto. A nossa presença de hoje é um militar que tem uma trajetória cintilante na carreira dele, pelo que se manifesta e o que se verifica a partir do momento que ele foi escolhido pela sua própria corporação para representá-lo no terreno político. Eu me refiro a Sérgio de Assis Lopes, o Tenente Assis, com quem eu passo a conversar agora. Tenente, grato pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco. É oportuno a gente estar tratando desses assuntos. E não tem como não começar de outra maneira. O que o move quando se dispõe a sair para a política e tentar um mandato eletivo? Então, Eustáquio, primeiro quero agradecer pelo espaço, né, que está sendo aberto aos pré-candidatos, justamente porque é um momento agora em que nós temos a oportunidade de conversar com a sociedade. E a bem da verdade é o seguinte: quando você não se interessa pela política, você é governado por quem se interessa pela política. Então, eu defendo a participação ampla da sociedade no processo político, não só através do voto, porque quando a gente olha a questão do voto, a gente vê um número de abstenção gigantesco, e isso é o reflexo do que tem sido a política hoje. Reflexo de uma decepção. De uma decepção muito grande. E o verdadeiro conceito de política é esse, é de governar, é o verdadeiro conceito de república, de governar do povo para o povo. Então, né, já entrando na pergunta aí que você fez, a nossa proposta de ser pré-candidato, de estar na vida pública, eu sou bombeiro militar, 25 anos, e quando eu escolhi essa profissão, eu escolhi servir à sociedade. O Estado do Espírito Santo, como militar aqui do Espírito Santo, mas servir ao Brasil. E na política não vai ser diferente. E o que a gente tem visto é justamente isso, uma decepção muito grande por parte da população em relação aos políticos que nós temos hoje. Então eu quero estar na Câmara Federal para discutir os assuntos importantes para o Estado do Espírito Santo, mas como você está numa Câmara Federal, para discutir as políticas para o Brasil. E quando a gente olha para o Congresso Nacional hoje, e a gente olha para a sociedade, a gente vê que esse conceito de república, ele não tem se refletido. Porque o que a gente vê hoje são os parlamentares que não representam, de fato, a vontade da sociedade. Eles meio que usam os artifícios aí dos marqueteiros para ganhar um mandato, e depois tudo aquilo que eles prometeram no seu período de campanha, eles não cumprem. Então, assim, essa é a nossa proposta, de estar em Brasília para poder fazer um trabalho sério, principalmente naquilo que for voltado para a segurança pública, para a gente prestar uma segurança melhor para a sociedade, não só do Espírito Santo, mas para o Brasil. O senhor tem particularmente uma expertise em segurança, né? Por força da sua carreira profissional. Minha formação. Mas também tem experiência de bombeiro que deve aguçar muito a sensibilidade para a alteridade, o sentimento de cuidar. O bombeiro é uma figura muito grata à população, né? Sim, normalmente é grata. Sim, normalmente é isso. Hoje é a instituição que tem o maior nível de aceitação junto à sociedade, mais até do que os Correios. Ou seja, a sociedade confia mais no bombeiro do que a carta vai ser entregue na residência. A carta nunca entrega na data. O senhor tem assim, uma agenda própria de mandato voltada para os colegas de farda, ou sua agenda contempla um espectro mais amplo de propostas e bandeiras? A nossa proposta é para uma sociedade em geral, porque quando a gente fala de segurança pública, toda a sociedade ela é impactada por isso. Quando a gente fala de turismo, que tem reflexo direto na economia, a segurança pública está inserida nisso. Quando a gente fala de educação, a segurança pública está inserida nisso. Então, quando a gente... Só que como que a gente vai falar, por exemplo, de segurança pública, enquanto você tem os profissionais de segurança pública sem uma devida valorização para o desempenho da sua atividade? Então, a gente tem hoje uma categoria, e aí eu vou falar assim, lógico, eu sou bombeiro militar, né? Mas vou falar especificamente dos dois, que é a Polícia Militar e Bombeiro Militar.
quando um policial militar, um bombeiro militar, ele sai para uma ocorrência, ele não sabe com o que ele está se deparando. E ele sabe que pode não voltar, como a gente tem diversos casos. E eu poderia ficar aqui, né, durante esses meus 25 anos, eu poderia ficar aqui o dia todo relatando diversos casos aqui no estado do Espírito Santo de militares nossos que saíram para o enfrentamento ao crime ou bombeiros militares que foram fazer o salvamento, né, recentemente que eu falo assim, 2 anos, um meu amigo de turma, subtenente Cordeiro, foi descer em uma pedra para salvar um cachorrinho e ele sofreu um acidente e veio a óbito. Então essa é a realidade dos profissionais da segurança pública. Mas quando a gente fala de valorização desses profissionais, o resultado final, quem colhe o resultado disso é a própria sociedade. Agora, Tenente, você está advertido pelo fato de que pessoas bem intencionadas entram na política com propósitos elevados e nobres, mas logo se depara com um dilema. Ou aderem ao sistema, ao jogo pesado da política, ou são cuspidos. Nós temos um presidente da República hoje que ele está há tanto tempo no parlamento e ele não se corrompeu. Então, assim, é aquilo, você tem que estar na Babilônia e não se contaminar com a Babilônia. Então depende do objetivo de cada pessoa, porque ela está entrando na política. Eu tenho na política, eu sou presbiteriano, sou cristão presbiteriano, eu tenho na política o meu ministério. Eu entendo que eu sou vocacionado para a política. Então, assim, é um chamado de Deus e eu trabalho isso com o meu ministério. A partir do momento em que eu estou na política e que eu erro, eu estou errando com o meu ministério por qual eu entendo ser vocacionado. Então, assim, se Deus permitir, a gente vai estar lá no Congresso, a gente vai estar ali naquele meio ali, a gente sabe como que funciona o processo de votação, mas eu estou muito seguro em relação a isso de não me contaminar com a Babilônia. A presença hoje é do Tenente Assis, a gente volta já. Voltamos com a presença do Tenente Assis. Tenente, eu estou identificando o senhor está relacionado a alguma sigla partidária já? Está disputando uma indicação interna? Como é que está o encaminhamento desse processo da sua candidatura? Então, até por conta das eleições de 2020, eu recebi um convite de conduzir o partido PTB aqui no estado do Espírito Santo. Eu sou militar da ativa, não estou filiado ao partido, mas quem faz a condução política do PTB aqui no estado do Espírito Santo sou eu. Então, o presidente é um grande amigo, que é o Bruno Lourenço, né? Então, o executivo ali são pessoas que nós indicamos para compor o executivo. Então, a nossa pré-candidatura é pelo PTB. O senhor tem propostas que o senhor acha que a priori são viáveis de encontrar apoio, de mobilizar apoio no Congresso, encontrar unanimidade, apoio, respaldo, que o senhor pretende encaminhar? Eu acredito que o que a gente está vendo hoje com relação à mudança no Congresso Nacional, uma pauta que eu vou trabalhar muito para a gente mudar é o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Porque, vou dar um exemplo para você, agora, recentemente, nós tivemos, né, a saidinha aí do Dia das Mães. Então, assim, 2 que acabaram, né, de sair ali com esse benefício foram cometer crimes. E aí, assim, quando a gente olha com relação à questão dessa prática de crime, dos que retornam para o sistema prisional, meu amigo, eu defendo o seguinte, você cometeu a pena, você tem que cumprir ela na sua totalidade. Então, assim, a gente... Mas é impressionante a permissividade do Código Penal, né? Inclusive, é algo broxante para o policial, né? Porque o cara pega, daqui a pouco o cara está na rua, as atenuantes por exemplo, você imagina o cara cometer um tipo de crime que com 1/6 da pena cumprida ele já tem direito a tratamento especial, prisão, liberdade condicional, ou prisão domiciliar, é quase um incentivo, né? É quase um incentivo. A impunidade, tá, Eustáquio, a impunidade... ela é um incentivo à prática do crime. Está diretamente relacionada. Aí, por exemplo, vou dar um dado para você aqui, importante, quando a gente fala de investimento na segurança pública. A elucidação dos homicídios no estado do Espírito Santo, é de apenas 26%. É a menor do Brasil. Então, o que acontece? As pessoas elas estão à vontade para poder cometer crimes. E aí, quando a gente tem essa questão de progressão de regime, as saidinhas, meu amigo, tem que acabar com isso.
preso, uma vez condenado, foi condenado a 10 anos, segura lá seus 10 anos. Condenado a 20 anos, segura lá seus 20 anos. Eu defendo o seguinte, que o homicídio, a pena dele tem que ser... Integral. Integral não, ele tem que ficar lá até o resto da vida dele. Eu defendo isso. Então, assim... Mas aí tem que considerar uma coisa. Eu pessoalmente, como cidadão, eu me disponho com a permissividade do sistema e do Código Penal. Mas aí alguns aspectos a considerar, que é a possibilidade, se você tiver 30 anos de expiação de uma culpa, talvez você tenha conseguido resgatar alguma coisa, não, tenente? Do ponto de vista de que não é a lei do talião mais, depois que aquele cara chegou. Não, mas quem morreu foi condenado à morte. Acabou, não tem mais volta. Então... É por esse princípio que você, inclusive, você provocou um tititi nas mídias sociais com sua proposta no Dia das Mães, de cada filho dar uma pistola para a mãe. Como é que é isso? Você é a favor do armamento da população? Sou a favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o ser humano que está disposto a dar a vida pelo filho? É a mãe, né? É a mãe. É a mãe. Então, assim, mas aquilo ali foi uma forma da gente chamar a atenção da sociedade. A gente não está falando de você sair distribuindo arma de forma indiscriminada para a sociedade, não é isso. Mas é porque a gente tem um pré-candidato aí a presidente da República que falou de fechar os clubes de tiro. E a gente sabe que os clubes de tiro hoje são os principais que trabalham na formação, na qualificação das pessoas que podem ter o uso e porte de arma. Então, assim, é isso. A gente não está falando de sair, toma aqui, ó, distribui arma por aí, não. Não é assim, não. A liberação da arma indiscriminada. Não é que isso. envolve a responsabilidade, a condição psicológica da pessoa efetivamente portar uma arma. Claro, meu amigo, quando a pessoa quer matar, ela usa uma faca, usa um estilete, usa veneno. Então, quando ela quer matar, não é por conta da arma de fogo, não. Quando ela quer matar, ela... Agora, a gente tem um dado interessante. Duplicou o número de armas de fogo no Brasil. Nós tínhamos uma média de 60 mil mortes por ano. Isso caiu para 40 mil. Com a duplicação do número de armas. Então, é um dado interessante que precisa ser levado em consideração. Para além da subjetividade, né? Para além do passionalismo. Claro. É um dado... É um dado que tem que ser considerado. Agora, do ponto de vista de segurança, o que mais você acha que deveria ser considerado se a gente entender que há muito de cultural na violência urbana, na criminalidade? Você não pode falar que é só o desnível social que causa, a injustiça social que causa a criminalidade, né? Tem muito de cultura, não? Por exemplo, os exemplos que vêm de cima. Tira por aí. Então, mas é por isso que eu estou te falando, é a questão da impunidade, é a certeza da impunidade. Vou dar um exemplo para você. Eu entendo que a corrupção ela deveria ser considerada um crime hediondo. E eu também defendo que o crime hediondo deveria ser de prisão perpétua. Eu defendo isso, porque a corrupção, por ela ser genocida, meu amigo, uma coisa é quando você pega uma arma e você vai matar aquele indivíduo e você sabe que vai matar aquele... A relação entre dois. A relação entre dois. Agora, a corrupção não. A corrupção você está matando as pessoas por falta de segurança pública, por falta de assistência à saúde, por falta de educação, por falta de saneamento básico. Então, meu amigo, quem está envolvido com corrupção, ele matou muitas pessoas. Então, eu acho que ele tem que ficar guardado lá e que fique o resto da vida guardado. Então, é isso que eu defendo. Como é que você está vendo o cenário político atual, essa polaridade? Agora? Antes a gente só tinha um lado. Essa é a verdade. Antes de Bolsonaro, a gente só tinha um lado. A gente só tinha a esquerda no poder. Ele veio e mostrou que tem um outro caminho. E isso é a democracia. A democracia, ela se sustenta dessa forma. É pelo respeito às opiniões alheias, mesmo aquelas que nós mais detestamos. Essa é a democracia. Então, eu defendo a liberdade de imprensa, eu defendo a liberdade de opinião. Cada uma das pessoas, elas devem ser livres. E responsáveis. A partir do momento em que eu atento contra a sua honra, aí você tem os caminhos legais para poder seguir esse caminho. Agora, cercear a liberdade de expressão, cercear a liberdade de imprensa, e não. Acho que a gente está num país livre e assim é a democracia. É isso que a gente tem que batalhar para isso. Eu quero agradecer, tenente, sua presença aqui. Muito grato pela sua presença. Eu que te agradeço e mais uma vez, assim, parabenizar, porque esse espaço aqui, como outros através da imprensa, a gente tem a possibilidade de levar a informação à sociedade. A presença hoje foi do tenente Sérgio de Assis Lopes, o tenente Assis. Até já.
Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.